Fala aí, galera da tranquilidade. Sou matemático Luciano, retomando aos exemplos sobre progressões aritméticas e a utilização da fórmula do seu termo geral, a n, último termo, enésimo termo, termo geral, A1, primeiro termo, n, número de termos, a quantidade de termos dentro de um determinado contexto, a posição do termo culpa, e R é a razão dessa nossa progressão aritmética, dessa nossa PA. É aquele valor que faz com que ela aumente ou diminua sempre de um mesmo valor. É um valor fixo que faz com que o aumento ou a diminuição de valores seja de acordo com esse determinado número. Então vamos agora trabalhar um outro exemplo. Vamos supor aqui trabalhar os múltiplos de um determinado número. Vamos supor aqui os múltiplos de 7. Pegar todos eles. Então, já vamos relembrar que a quantidade de múltiplos, os números assim representativos desse conjunto numérico, representam um conjunto infinito. No caso, ele seria limitado à esquerda e ilimitado à direita. Então, limitado porque vai ter um ponto de partida, vai ter um início, né? Então, 0, 7, 14, 21, 28 e infinitamente. Isso se a gente fizer o elenco de todos os números pertencentes a esse conjunto dos múltiplos de 7. É claro que, Luciano, quantos múltiplos tem? Infinitos. Se eu não estou fazendo uma restrição, quando a gente trabalha com restrições, aí sim tem como a gente calcular uma determinada quantidade de valores. É o caso do nosso exemplo. Então vamos supor que de todos esses múltiplos de 7 aqui, desses infinitos múltiplos de 7, vamos agora ver quantos múltiplos de 7 existem, né, no caso, entre 100 e 1000. Então eu quero que esses números entre 100 e 1000 sejam múltiplos de 7. Mas quantos são esses números? É o que a gente vai trabalhar aqui agora e dá para trabalhar utilizando o conceito de progressão aritmética e a utilização da fórmula do termo geral. Vamos então analisar um esquema. Então, se eu tenho uma quantidade de múltiplos de 7 entre 100 e 1000, então o nosso primeiro termo, tá, entre aspas aí, tá? Que a gente ainda não está afirmando, seria 100. Esse seria o nosso candidato. Vou até entre aspas aqui, olha, A1. Mas será que ele vai ser A1 de fato? Vamos ver já já. Aí a gente escreve a sequência e o último termo, entre aspas também, o nosso candidato a ele seria 1000. Então será que o primeiro termo é 100, o último termo é 1000? Ou seja, mas isso se realmente 100 e 1000 forem múltiplos de 7. Então vamos analisar se eles são múltiplos de 7 ou não. Então, primeiro passo, pega cada um desses números aqui e divide por 7. Fazendo os cálculos aqui, 10 por 7 dá 1, 1 vezes 7, 7, para 10 sobram 3. Esse zero baixa, fica 30, 30 dividido por 7 dá 4, 7 vezes 4, 28, sobra 2. Então, na realidade, deu uma divisão não exata. Então, já posso comprovar, de fato, que 100 não é múltiplo de 7. Mas, quero ver quem seria o valor mais próximo aqui para ser o meu primeiro termo, de fato, de verdade. Então, repara aqui esse resto 2. Então, vou pegar 100 e vou tirar 2. 100 menos 2 é 98, mas sendo que 98 não faz parte do conjunto numérico representativo entre 100 e 1000. Sendo que 98 a gente já pode comprovar que é um múltiplo de 7. Como os múltiplos de 7 aumentam de 7 em 7, pegando 98 somando 7, dá 105. Então 105 já pode ser o meu primeiro termo de verdade.
Então, na realidade, 105 é o nosso A1. É o nosso A1. Porque, na realidade, ele faz parte desse conjunto limitado entre 100 e 1000. 98 ajudou a achar esse termo aqui. A outra forma também de determinar esse 105, então, aqui o resto 2, novamente. Então, na realidade, a divisão foi por 7. Então, de 2 para 7, faltam 5 para poder realmente gerar um múltiplo de 7. Então, pegando 100 e somando 5, que é o que falta daqui, desse 2, para chegar ao 7, a gente acha 105 também da mesma forma. Vamos usar o mesmo raciocínio para a gente poder calcular o nosso último termo. Comprovar se 1000 realmente é o nosso AM. Se não, vamos ter que tentar achar um valor mais próximo. Agora, pegando 1000 e dividir por 7. Se der resto zero, ele é múltiplo de 7. 10 dividido por 7 dá 1. 1 vezes 7, 7. Para 10, sobra 3. Baixa o 0. 30. Dividido por 7 dá 4. 7 vezes 4, 28. Para 30, sobram 2. Baixa esse 0, 20. Aí aqui vai dar 2. 7 vezes 2 dá 14. 14 para 20 sobram 6. Novamente, uma divisão não exata. Mas aí, para a gente poder saber quem seria o múltiplo de 7 nessa faixa, pega 1000 e diminui 6. 1000 menos 6, 994. E repara que 994 também está aqui dentro. Então é o nosso AM. Então, na realidade, desses múltiplos entre 100 e 1000, desses múltiplos de 7 entre 100 e 1000, 105 é o nosso primeiro termo, 994 é o nosso último termo. Vamos agora utilizar a fórmula do termo geral. Vamos analisar quem são os valores e quem é que falta para ser calculado. Então, aqui no caso, AM, 994. A1, 105. N é o número de termos, é o que a questão está pedindo, é essa quantidade. Então, deixa uma interrogação aqui. R é a razão. Se são múltiplos de 7, se eles estão aumentando de 7 em 7, então, na realidade, a razão é 7. Então, quando você vai calcular a quantidade de múltiplos de um determinado número entre dois valores, a razão é esse número representativo do múltiplo. Então, se eu quiser, quantos múltiplos de 85 tem entre dois números? A razão é 85. Quantos múltiplos de 11 há entre dois determinados valores? A razão seria 11. No nosso caso aqui, como a gente quer calcular a quantidade de múltiplos de 7 entre 100 e 1000, que são esses dois valores, a razão é 7. Tá? Então, na realidade, os candidatos a extremos aqui, o primeiro e o último termo, são 100 e 1000. Mas, numa sequência lógica de múltiplo de 7, os nossos extremos, de fato, são 105 e 994. Vamos agora jogar esses dados na fórmula do termo geral. A N igual a 1 mais N menos 1 vezes R. A N, 994, igual a 1, 105, mais N, a gente não sabe, menos 1 vezes R, 7. Calma. 994, 105, vem para cá, menos 105, igual a N menos 1 que multiplica 7. Fazendo os cálculos aqui, eu geralmente ou posso aplicar a distributiva, mas nesse caso eu não vou aplicar não, tá? Pode deixar dessa forma também.
994 menos 105 dá 889. Aí eu tenho n menos 1 vezes 7 igual a 889. Então, só a expressão n menos 1 igual a 889 dividido por 7. N menos 1 igual a 889 dividido por 7 dá 127. N que eu quero. N igual a 127 mais 1, temos N igual a 128. Então, de todos os múltiplos de 7 existentes, então, na realidade, entre 100 e 1000, temos uma quantidade precisa e exata de 128 termos. Tá? Então, na realidade, você pode botar uma sequência, começando com 105, indo de 7 em 7, até finalizar em 994, vocês aí vão ter um total de 128 valores, ou seja, são 128 múltiplos de 7. Caso a gente quisesse fazer a distributiva, não tem problema também. Então vamos partir daqui, olha. Só para. É uma outra alternativa. É que eu, particularmente, já posso fazer dessa forma uma parte mais direta, mas sem problema também. Então, n menos 1 vezes 7 igual a 889. Aplicando-se a distributiva, então jogo 7 para dentro, vai ficar 7n menos 7 igual a 889. Daí temos 7n igual a 889 mais 7. 7n igual a 889 mais 7 dá 896. Daí, para finalizar, n igual a 896 dividido por 7, fazendo os cálculos, 128 da mesma forma. Então, eu particularmente não gosto de trabalhar com distributiva. Em determinados casos aqui, não vi muita necessidade. Mas, caso vocês queiram trabalhar a propriedade distributiva, fique à vontade também. Repare, olha, que ambos os casos temos que achar n igual a 128, tá bom? Então, esse é mais um exemplo de aplicação da fórmula do termo geral de uma pH, uma progressão aritmética, tá bom? Então, muito obrigado aí pela oportunidade. A gente se vê no próximo vídeo. Ó. Foi!